Olá, está no ar mais uma edição do Plantão Unesp Covid-19 e hoje nós vamos falar sobre a educação especial em tempos de pandemia. Quais os desafios e os protocolos mais adequados para garantir que as pessoas com deficiência tenham de fato uma educação inclusiva e de qualidade, mesmo em home office, mesmo à distância, mesmo em um momento em que as escolas estão fechadas? Para falar sobre este tema, está aqui com a gente o Rodrigo Mendes. Ele é fundador do instituto que leva o nome dele e que tem como missão colaborar para que as pessoas com deficiência tenham, de fato, uma educação de qualidade na escola comum. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, obrigado você, Júlio. Um prazer participar aí nessa conversa sobre um tema que envolve tanta dúvida e que a gente precisa conjuntamente pensar em diretrizes. Com certeza. E também está com a gente a professora Vera Capellini, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru. Ela é presidente da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade da nossa universidade. Professora Verinha, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui e conversar com o Rodrigo de um tema tão importante. E, Júlio, muito obrigada pelo convite e fundamental essa discussão nesse momento. Com certeza. A gente começa, então, com o Rodrigo, que tem um instituto que leva o nome dele, ele é fundador do Instituto Rodrigo Mendes. Eu queria que você falasse, Rodrigo, para quem não conhece o Instituto, o que ele é, quando ele foi criado, com quais objetivos. Vamos lá, Júlio. A gente acabou de completar 25 anos de existência, então a gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola em virtude de uma deficiência. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, identificando boas práticas de educação inclusiva ao redor do mundo e oferecendo referências para quem está na sala de aula. A gente faz isso por meio de um portal chamado Diversa. Quem não conhece, o endereço é diversa.org.br. Então, lá, por exemplo, um professor que está se sentindo inseguro encontra na plataforma casos, relatos, artigos, quer dizer, centenas de exemplos de atividades, de aulas, de materiais que podem ser bastante úteis para quem precisa criar a sua proposta pedagógica. E no Diversa, a pessoa também tem acesso a documentários que a gente produziu nos Estados Unidos, na França, na Dinamarca, na Argentina. A ideia não é oferecer um receituário, isso não existe em educação, mas ampliar o repertório dos professores, quer dizer, ampliar a variedade de cores que estão na sua paleta de tinta, para que eles criem as suas aulas e sejam protagonistas. O nosso segundo eixo de atuação é formação de educadores. Um dos nossos cursos, por exemplo, é voltado para professores do ensino médio. Eu me lembro, uma vez eu estava entrevistando uma professora e ela disse: Rodrigo, inclusão no ensino fundamental é mais tranquila, agora a coisa complica quando chega no ensino médio. E, de fato, o desafio cresce bastante no ensino médio, que é ainda muito pautado para as provas de ingresso ao ensino superior, para o vestibular, mas a gente tem conseguido grandes resultados também nesse curso. Cada professor que participa precisa fazer um diagnóstico da sua escola e criar um projeto de intervenção. Teve um caso de uma escola de Campinas que um dos alunos ainda não tinha sido alfabetizado, ele era surdo, e participaram do curso o diretor e a intérprete de Libras da escola, que fizeram um trabalho interdisciplinar, intensivo, e em 6 meses conseguiram alfabetizar o Guilherme, que hoje tem planos de entrar na faculdade. Então, a gente está aí à disposição para outros educadores. A gente, em termos de impacto, já participaram dos nossos cursos mais de 100 mil professores de todos os estados brasileiros, que estão beneficiando centenas de milhares de alunos. A gente está super feliz com... meio que o nosso presente de 25 anos ter chegado no Brasil inteiro, e depois eu queria divulgar, ao final eu falo mais de algumas oportunidades para quem está assistindo. Pode deixar, vamos lembrar de divulgar sim, Rodrigo. Professora Vera, para te colocar então na conversa também, para a gente continuar no tema da escola comum, da escola básica, fundamental, ensino médio, enfim, você tem como uma das suas principais linhas de pesquisa a educação especial. E que diagnóstico, ou quais desafios você tem percebido, professora, nesses mais aí de 4 meses de escolas fechadas, na educação especial em casa,
Quais os desafios que os pais, os educadores e os próprios alunos eles têm enfrentado neste momento? Bom, primeiramente, nós constatamos algo que a ciência já nos revelava, que é que o Brasil ele é muito grande, muito diverso. E isso, para nós, a gente não vê como um problema, a gente vê como uma característica da nossa cultura, essa diversidade. Portanto, nós observamos que diferentes estados, secretarias estaduais e municipais têm adotado orientações até de forma diferente e práticas diferentes. Mas o que é comum e que é fundamental, que a gente não pode perder de vista, Júlio, e para todos os que estão ouvindo, não podemos pensar educação especial na perspectiva da educação inclusiva como apartada da educação. Olhar para o cenário de educação especial nesta perspectiva, precisamos olhar para a educação como um todo. A educação escolar como um direito fundamental. E nesse sentido, o que nós percebemos? Que o próprio Conselho Nacional da Educação revelou para nós um desconhecimento sobre a educação especial na modalidade transversal, que acaba aprovando um parecer que foi sim modificado, e isso é importante, porque pesquisadores da área estamos atentos a esse tema, colocando como alunos da educação especial, público-alvo da educação especial, que não seria necessário voltar às aulas, colocando uma discriminação no sentido negativo da palavra. E o que a gente precisa é garantir oportunidades. Então, eu tenho que dizer que foi louvável, que houve a modificação, por pressão, sim, social, atenta a essas questões. Então, o que a gente já observa é que questões que já eram postas no cotidiano da educação básica, elas só, de fato, agora se tornaram explícitas. Então, desde a desigualdade social, que é um elemento forte para pensar na educação inclusiva, quando a gente pensa nas tecnologias que favorecem a inclusão desses alunos, nós também observamos a importância da parceria do professor de educação especial do professor de classe comum. Esse é outro item, eu tenho conversado, já tem pesquisas em andamento sobre isso, que os professores da educação comum nunca sentiram tanta falta ou puderam, por meio de mídias como nós estamos hoje, se aproximar de professores de educação especial, porque, de fato, a responsabilidade do aluno da classe comum é da escola e, portanto, do professor de classe comum. E agora, às vezes, aquele professor que só atuava no contraturno está tendo oportunidade de, em reuniões, pensar sobre cada aluno. Então, eu diria, Júlio, acho que para aquecer a nossa conversa, que o principal diagnóstico que nós tivemos é educação especial na perspectiva da educação inclusiva não pode ser pensada apartada da educação. E segundo, cada aluno é singular, então eu não posso ter uma prescrição única, formatada para todos, porque cada aluno é singular e precisa ser considerado com a sua singularidade e potencialidades. Rodrigo, até pensando nestes desafios, que a professora também citou aí, da educação especial em tempos de escolas fechadas, eu imagino que foi até por isso que vocês lançaram aí uma espécie de manual, um relatório, enfim, um guia muito bacana, com muitas informações para ajudar neste momento. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, deste material, quais foram as motivações que levaram vocês a publicá-lo, quais as principais recomendações mais básicas que vocês dão para pais, para educadores neste momento da educação especial? Então, Júlio, essa é uma pesquisa que explorou 3 fontes de referência. Em primeiro lugar, uma rede de 50 especialistas em educação inclusiva ao redor do mundo, com quem a gente vem falando aí já há algum tempo. Em segundo lugar, os organismos internacionais, merecendo destaque a ONU, as suas agências, a Organização Mundial de Saúde e a OCDE, e, por fim, os ministérios da educação de 23 países. É importante esclarecer que, apesar da quantidade ser expressiva, existe uma concentração desses países no hemisfério norte e na Oceania. Até a data de corte da pesquisa, outras regiões ainda não tinham
publicado os seus protocolos. Rapidamente citando, né, quem são esses países, a gente consultou os documentos da Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá e China, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Espanha e Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, Japão, Jordânia, Noruega, Nova Zelândia, País de Gales, Portugal, Singapura, Taiwan e Uruguai, que foi o único representante da América Latina. A gente acabou encontrando bastante material, a pesquisa está disponível para download na home do nosso site, que é rm de Rodrigo Mendes.org.br. Tentando fazer uma síntese, né? A gente organizou o documento em 3 capítulos. O primeiro fala sobre o amplo conjunto de direitos que precisam ser garantidos para as pessoas com deficiência, e o que envolve não só a educação, mas também a saúde, a informação. Segundo capítulo, ele fala sobre as considerações acerca da educação no período de isolamento, e aí aparecem como destaque questões relacionadas à manutenção do vínculo entre escolas e famílias e um acompanhamento próximo de cada aluno nesse sentido, né? Os educadores, os profissionais de apoio e os gestores também precisam continuar a trabalhar juntos, buscando alternativas para que o ensino à distância incorpore múltiplas estratégias pedagógicas, a flexibilização de atividades e a acessibilidade dos conteúdos. E no terceiro capítulo, a gente apresenta as recomendações trazidas aí pelos protocolos internacionais sobre a reabertura das escolas. Vou rapidamente falar, acho que esse é um assunto que está sendo muito demandado, né? A gente tem sido procurado por vários secretários. Então, falar sobre 3 eixos desse tópico aí de volta às aulas. Primeiro, critérios de retorno, ou seja, quem é que pode e quem é que não pode retornar para as aulas presenciais. Bom, a pesquisa aponta que houve uma diversidade de posições ao redor do mundo. Na Nova Zelândia, por exemplo, todos deveriam voltar ao mesmo tempo, enquanto que na Dinamarca e em Singapura, os alunos com deficiência deveriam ser os últimos a sair do isolamento. Bom, a nossa diretriz, a partir do que a gente considera alinhado com a Convenção da ONU, é que, apesar de certas crianças e adolescentes com deficiência pertencerem a grupos de risco da Covid, o laudo médico de deficiência, por si só, ele não deve ser aceito como justificativa para que esses estudantes sejam deixados em casa. Quer dizer, é fundamental deixar isso claro, não existe correlação automática entre deficiência e risco, né? A análise precisa ser feita caso a caso e a decisão precisa envolver as escolas, as equipes médicas e as famílias, né? E se o aluno precisar de um cuidador, de um intérprete, de Libras, enfim, ou qualquer outro profissional, né, essa pessoa também precisa ser considerada no retorno. Então, resumindo, não devem voltar para a escola somente os alunos, professores e profissionais que tiverem sintomas da doença ou que tiverem familiares sintomáticos. Lógico, a gente ainda não sabe quando vai ser seguro retornar, mas quando as autoridades decidirem que chegou o momento, é o momento para todo mundo. Quanto ao eixo de questões sanitárias, a pesquisa apresenta as principais medidas de higiene que vêm sendo adotadas. Então, além de lavagem frequente das mãos, precisam ser considerados os procedimentos de limpeza das superfícies, dos equipamentos e brinquedos. Então, quando a gente pensa nos estudantes com deficiência que tem alguma dificuldade, né, a gente precisa planejar alguma forma de apoio para eles também poderem lavar as mãos. E além disso, cadeiras de rodas, bengalas, implantes, enfim. Os equipamentos precisam estar na lista dos itens que passam por procedimentos de higiene. Falando sobre máscaras, tem uma questão mais específica para esse público, né? O uso de máscaras prejudica a socialização de alunos com deficiência auditiva, não só aqueles que fazem leitura labial, mas também para quem se comunica por meio de Libras. Então, nesses casos, uma possível solução é adotar o uso de máscaras transparentes, de preferência em toda a escola. E indo para o terceiro e último eixo, né, que fala sobre distanciamento, a OMS considera essa medida como a principal estratégia para conter a disseminação do coronavírus, e nesse território as principais recomendações são escalonamento de horários de entrada, saída de refeições e redução do tamanho das turmas. Quando a gente pensa, né, nesse público, os profissionais de apoio que eu citei precisam estar contabilizados nessa
nessa nova dimensão, nesse novo tamanho de turma, para que a distância entre cada um, sugerida pelas organizações de saúde, seja respeitada. Então, concluindo, acho que a pesquisa leva a gente a perceber que políticas públicas voltadas à educação de pessoas com deficiência durante a pandemia precisam lembrar que, independentemente da complexidade do momento, a preservação do direito à educação deve ser a premissa prioritária para a criação de qualquer medida. Gestores públicos, diretores e educadores têm o papel de cuidar para que esses estudantes não sejam excluídos, desmotivados ou até abandonem as escolas, né? Então, é responsabilidade de todos nós prevenir para que não haja consequências discriminatórias e de aprofundamento das desigualdades. Então, esse é um esforço coletivo, mas não pode perder de vista esse norte da garantia do convívio e do desenvolvimento desses estudantes. Professora Vera, quiser comentar então também esse assunto, né, da retomada, como que você vê esse momento, né, as ações do governo, e também já falar um pouquinho dos programas educacionais à distância, em home office, que avaliação que dá para a gente fazer no estado de São Paulo até agora, eles têm funcionado, então são acessíveis as atividades? Sim, complementando o que o Rodrigo colocou, esse momento que nós estamos passando, nós não somos mais os mesmos, os alunos não são mais os mesmos, então, com ou sem deficiência, todos estamos sendo afetados. Então, quando a gente pensa, primeiramente, numa volta, eu diria que as políticas públicas devem ter muito cuidado, porque, diferente de alguns países, cujas turmas, como o Rodrigo colocou, são de 20 e poucos alunos, no Brasil, a gente tem muitas diferenças. Tem desde turmas com 40, tem desde turma com 20, nós temos escolas que não têm água encanada, né? E quando a gente fala da questão dos protocolos de segurança, né, de higiene, então o quanto que precisa ter cuidado com as políticas públicas de não ignorar esse direito e levar em conta procedimentos que garantam estas condições e não dizer que porque eu não tenho essas condições, tal criança não voltaria. Então, eu penso que isso é fundamental. E é uma luta que já existia. Então, eu não gosto de ser pessimista, de achar que tudo está ruim, porque não é verdade. A gente sabe que nós já avançamos, sim, o acesso está garantido, e a meta 4, né, que está lá no nosso plano de educação, é garantir a qualidade. Então, precisa se pensar. Mas eu teria muita cautela. Com base na ciência, eu teria muita cautela se, de fato, nós temos estrutura, condição no sentido tanto dos professores, quanto de equipe, quanto de apoio, para retornarmos a curto prazo. Por outro lado, eu diria que pensando no que a gente tem feito, né, e qual é a minha visão sobre o quanto as crianças, de modo geral, com e sem deficiência, têm acessado o material que tem sido produzido, a proposta aí emergencial, né, do ensino remoto, seja na educação básica até as condições, né, de ensino superior. Eu diria que no ensino superior, especificamente, pensando na Unesp e na USP, na Unicamp, na Univesp, nós trabalhamos com o Centro Paula Souza. As instituições públicas paulistas, durante esse período, a gente tem tido uma preocupação, fizemos 4 oficinas ao longo do percurso para discutir essa temática, trabalhamos muito próximo dos coordenadores para que os alunos continuassem tendo a acessibilidade garantida e, de certo modo, no ensino superior o aluno já tem mais autonomia, mas eu defendo que na formação da graduação inicial a gente tem sentido muito, porque, sobretudo, as universidades públicas não tinha essa cultura de já utilizar ferramentas que estão disponíveis agora na modalidade remota e emergencial. Na educação básica, eu tenho conversado com professores da Prefeitura de São Paulo, que é um dos maiores sistemas, né, público do mundo, conversado com professores aqui da região, e a gente encontra
contrassensos, né, no sentido desde aquele aluno que não está conseguindo acessar, quanto aqueles que professores têm levado na casa atividades, têm orientado a família, tem mães que, de fato, nesse momento, precisam ser acolhidas, porque, historicamente, nós sabemos o quanto que a família conta no sentido do cuidado com o suporte dos profissionais de reabilitação. Educação é um direito, mas a gente sabe que tem as terapias, que tem o contraturno quando a gente pensa no atendimento educacional especializado, e esses momentos para a família eram possibilitados, inclusive, a reorganização das atividades da rotina diária de uma família. E imagine agora, com a pandemia, que está tudo lá, mães que trabalham, mães que estão acompanhando as atividades. Então, a gente precisa acolher, e não significa que a gente tem que ignorar o conteúdo do currículo nesse período. Mas eu diria que é um momento oportuno para a gente pensar na relevância do currículo eu trabalho com esses alunos. Esse momento que as crianças estão vivendo, professores têm tido dificuldade em conviver com esse período, nós estamos em luto coletivo, né? Então, eu acredito que, se por um lado a gente tem muito que fazer e que cuidar, por outro, os sistemas de ensino têm revelado que tem tido uma aproximação de professores da educação especial dos professores de classe comum, e tenho constantemente recebido relato de professores de educação especial que criou grupo com as famílias pelo WhatsApp e que tem tentado fazer uma escuta atenta a familiares nesse período da pandemia. Então, eu acho que eu diria que inicialmente é isso, né? A gente tem até pouco tempo para pensar tudo o que teríamos por compartilhar, mas eu diria que a gente não pode reduzir e privar do direito do acesso ao currículo, mas a gente tem que levar em consideração que esse momento não é quantidade de conteúdo, mas é qualidade nas relações e na mediação pedagógica. E você, Rodrigo, como que você tem avaliado aí esses programas educacionais da educação especial no estado de São Paulo, e já também puxando algumas informações daí do material de vocês relacionado, por exemplo, questões socioeconômicas, como isso também tem impactado essas práticas no dia a dia das famílias da educação especial dentro de casa, né? Acesso à internet, por exemplo, que não é algo tão simples para todas as famílias, por exemplo, como que você vê esse balaio? Somando ao que a Vera falou, acho que em várias regiões do Brasil, a gente tem aí observado uma exemplar capacidade de mobilização dos territórios a partir das lideranças. Aqui na rede municipal de São Paulo, por exemplo, foi muito impressionante a operação que a Secretaria organizou, imprimindo os livros de atividades, fazendo uma gigantesca força-tarefa para que o cadastro dos estudantes fosse atualizado. Isso contou até com uma chamada pública, e depois enviando os materiais para as casas dos alunos pelo correio, e para que ninguém ficasse desprovido, né, as escolas fizeram uma checagem minuciosa, entrando em contato com cada família, para garantir, para verificar, né, se todos tinham recebido. Em certas regiões foram usados até carros de som e veículos que costumam fazer venda de produtos para essa espécie de mobilização ativa. Achei muito bacana o relato de que alguns professores tiveram a iniciativa de filmar as salas de aula vazias para enviar para os alunos, de forma que eles percebessem que não eram os únicos que estavam em casa, né? Quer dizer, que não estavam sendo excluídos e que deveriam fazer também as atividades que eles estavam recebendo. Hoje eu acabei de publicar um artigo, acho que vale mencionar uma narrativa, uma história muito inspiradora da Secretaria de Educação de Serra Grande do Norte, saindo de São Paulo, indo para uma outra região, na cidade do interior, chamada Serra Grande do Norte, né? Lá eles optaram por usar a rádio da cidade, chamada Rádio Princesa da Serra, e para que os professores conseguissem manter o contato com os alunos, porque a maioria deles não tinham acesso à internet, uma região rural. O programa ganhou o nome de Educação na Quarentena, é transmitido todos os dias, fazendo com que o rádio a pilha volte a ser uma tecnologia relevante no âmbito da educação. Eu fui ler sobre a história
dessa modalidade e descobri que o Rio Grande do Norte foi o berço das primeiras escolas radiofônicas do Brasil durante ainda a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Natal foi escolhida para ser base militar dos Estados Unidos. Óbvio, o rádio é uma mídia que tem limitações, né, como, por exemplo, não é acessível a estudantes com deficiência, mas acho que isso não muda o mérito, o brilho dessa iniciativa. Professora Vera, e você, como tem visto essas questões socioeconômicas impactando na educação especial dentro das casas? A gente sabe que muitos pais, muitas mães precisaram, de repente, dobrar o trabalho para poder dar conta desse momento. Então, essas crianças, essas adolescentes, nem sempre estão totalmente acompanhadas por pais ou educadores ali. Como que você tem visto todas essas dificuldades? Sim, eu vejo, Júlio, que esse é um momento que nós precisamos, pesquisadores, gestores públicos, termos de fato clareza que educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a educação como um todo, para a gente torná-la mais inclusiva, requer políticas públicas, tanto de valorização dos profissionais da educação, quanto de condições de infraestrutura, condições de formação, para que de fato a gente possa atingir a qualidade da educação no país. E eu tenho observado que, com a pandemia, as desigualdades sociais, pensando até na exclusão digital, né, das questões virtuais, elas ficaram escancaradas. Ainda que pessoas possam ter no Brasil mais celulares até que habitantes, a gente tem que ter clareza que isto não é igual para todos. E que numa educação em pleno século XXI, e considerando que a tecnologia contribui para diminuir as barreiras, né, ela favorece a acessibilidade de pessoas com deficiência, nós precisamos colocar em pauta, como pauta número 1, pauta 0 desse país, condições de acessibilidade para todo e qualquer estudante. E eu não estou falando de substituir educação presencial na educação básica por modalidade remota, mas eu estou dizendo que estas ferramentas favorecem a educação e, portanto, os alunos precisam ter acesso. Então, há que se ter políticas públicas para isso. Como nós vivemos um período que é trágico, né, de pandemia, a gente tem trabalhado com o lado da solidariedade. Então, por exemplo, aqui em Bauru, nós fizemos uma campanha que iniciou na Unesp, que é de doe um celular em boas condições ou um notebook, e esses equipamentos estão sendo levados e doados para crianças com vulnerabilidade social nas escolas públicas. A USP, em contrapartida, quando viu essa campanha, somou-se, agregou-se a nossa e está fazendo uma agora para os alunos que receberam um equipamento, né, um celular, a internet também para que possa chegar a eles. Então, Júlio, eu vejo que é um momento de constatações que nós já tínhamos, mas que elas ficaram evidentes e que são necessários, sem sombra de dúvida, políticas públicas para a gente minimizar estas desigualdades existentes, e elas interferem por sobremaneira no desempenho dos alunos e na atuação dos professores nas escolas. Certamente, professor, essas iniciativas aí são o que nos ajudam a manter um pouco a esperança, né, neste momento. Rodrigo, a gente está falando aqui de um modo mais geral da educação especial, né, mas a gente sabe que o tipo e a severidade da deficiência impactam também nesta questão da acessibilidade, da qualidade do ensino dentro das casas. E esse é um dos tópicos que vocês abordam no material de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. De fato, a gente, quando pensa em acessibilidade, né, tem várias vertentes que precisam ser consideradas. A gente precisa olhar, por exemplo, os documentos, né, documentos que são enviados para os alunos. A gente tem formas de tornar esses documentos acessíveis, no sentido de uma pessoa cega conseguir ter acesso por meio de um leitor de tela, por exemplo. Audiovisuais, né? A gente tem 3 recursos de acessibilidade que são necessários para esse tipo de material. A janela com o intérprete fazendo a linguagem de Libras, a gente tem as legendas e a audiodescrição.
e a gente tem uma série de cuidados com a própria plataforma, onde está sendo disponibilizados os materiais. Eu acho interessante que tem sido notória a aceleração da aprendizagem das equipes das escolas quanto ao uso da tecnologia, né? Logo no começo do isolamento, eu me lembro de uma coordenadora pedagógica dizendo que esse momento acabou sendo uma grande chance para que os educadores se apropriassem e conhecessem mais a fundo as ferramentas que estavam disponíveis na escola, mas que não estavam ainda sendo tão utilizadas. Eu fui até consultar uma pesquisa sobre o uso de tecnologia nas escolas, publicada no ano passado pela CETIC, e alguns dados chamaram a atenção. Apenas 14% naquele momento das escolas públicas urbanas dispunham de plataformas voltadas para o ensino à distância, 24% dos professores ainda não usavam tecnologia como ferramenta de educação e 79% dos professores sentiam dificuldade em usar tecnologia em atividades pedagógicas por falta de conhecimento específico, né, sobre essa temática. E agora, posso dizer que praticamente todos os relatos que a gente tem recebido mencionam o uso de Facebook, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp virou, acho que, o carro-chefe como ferramenta, né, de comunicação. Em alguns casos também o Google Classroom. A Microsoft disponibilizou gratuitamente o Teams na rede de São Paulo. Então, de fato, parece que as equipes ampliaram significativamente seu conhecimento e sua criatividade no uso dessas ferramentas. Professora Vera, para a gente estar encaminhando aí mais para o final, eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, dessa questão do ensino superior. Você já falou aí de como que tem ocorrido, né, essas capacitações, e também falasse um pouquinho do auxílio que as pesquisas podem, num futuro próximo aí, trazer de novas soluções para essa questão do ensino à distância, home office, enfim, cada um usa um termo, na educação especial. Sim, eu penso que esse momento, inclusive, aproximou. Nós estamos com uma ação coordenada pela secretária Célia Leão, da Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ela convidou as instituições de ensino superior públicas, não só para falar do lançamento de uma base de dados sobre a pessoa com deficiência, mas também de chamar à responsabilidade que as instituições públicas pudessem refletir sobre como vinham desenvolvendo a inclusão no ensino superior, garantindo acessibilidade, e se não estivesse, era um momento da gente pensar. Então, nós constituímos um grupo de trabalho que vem se encontrando com frequência, a cada 15 dias, para discutir a inclusão no ensino superior, desde a identificação no vestibular, pensando que uma pessoa no vestibular precisa ter um vestibular acessível, e depois, quando ele adentra nas universidades, né, nas instituições de ensino, nós acreditamos que são 3 frentes. Uma frente é uma frente política, de mudança de cultura, tanto que é muito fresquinho a Unesp, no ano de 2020, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, lançou uma portaria instituindo a política de acessibilidade e inclusão na Unesp. Ou seja, a grande oportunidade de marcar uma posição, um posicionamento ético, filosófico de valorização do que já está previsto na legislação. Para além disso, então, um é político-cultural, né, nesse sentido. Um segundo eixo que eu penso que é fundamental é o de garantir acessibilidade. E aí, desde a acessibilidade, pensando nas barreiras arquitetônicas, na pedagógica, na comunicacional, é fundamental que, se a gente não tem, mapear o que está inacessível para fazer um projeto para tornar acessível. E uma terceira frente, que é fundamental, é a formação dos docentes. Porque nós sabemos hoje que desde o conceito de trabalhar com o vocabulário mais adequado, e o vocabulário atual, reconhecido, é fundamental, e nós ainda temos colegas que foram formados em contextos que não trabalhava com essa temática. Então, a gente acaba ouvindo no meio acadêmico do ensino superior
posições, por exemplo, às vezes de um colega, vou pegar como exemplo da engenharia ou até do jornalismo, falando conceitos que já foram superados, como o deficiente, ou se sentindo, associando, por exemplo, deficiência a assistencialismo, a uma visão de que ele é o coitadinho, tudo no diminutivo. Não, agora é o momento, a ciência já tem evidência suficiente que inclusão é benéfico para toda e qualquer pessoa, modifica aquele que convive com a pessoa com deficiência e garante o direito do que tem a deficiência. Então, eu diria, fechando, né, a minha fala, que já passou da hora das instituições de ensino superior assumirmos que muitas vezes não é fácil, que nós que não conhecemos, mas é hora de planejar uma inclusão de fato acessível e inclusiva para todas as pessoas. Com certeza. Rodrigo, para você também fazer o seu fechamento e divulgar, né, o que você gostaria de divulgar em relacionado ao Instituto Rodrigo Mendes, queria que você falasse como que você imagina aí o futuro da educação especial pós-pandemia. Que valores, que boas iniciativas a gente pode levar para o futuro? Bom, quanto aos aspectos de ensino e aprendizagem, aspectos pedagógicos, no momento do retorno, vai ser imprescindível, primeiro, uma avaliação diagnóstica, né, sobre qual foi a defasagem, qual foi a perda dos alunos nesse período de isolamento, e também um acompanhamento sobre a frequência, a assiduidade, para que a gente possa tomar ações aí de busca ativa. Acho que a grande questão vai ser o risco da evasão escolar. Isso já vinha acontecendo no ensino médio, por exemplo, mas agora, com toda essa situação de insegurança, acho que é um dos maiores riscos. Indo para o encerramento, então, eu queria agradecer os apoiadores da divulgação dessa nossa pesquisa, Todos pela Educação, a Fundação Lema, a Fundação Volkswagen, o Instituto Credit Suisse, o Instituto Península, Instituto Unibanco, Itaú Social e Unicef. Quero reforçar esse convite que eu fiz para as pessoas conhecerem o Diversa, né, esse nosso grande acervo de boas práticas. E também a gente acabou de fazer um lançamento de um livro pela Fundação Santillana e a Editora Moderna, chama Educação Inclusiva na Prática. Quem quiser um livro gratuito para download, está lá na home da Fundação Santillana. Então, para terminar, quero deixar aqui o nosso reconhecimento, mais uma vez, ao esforço, determinação, essa incrível resiliência que os nossos professores, gestores e demais profissionais vêm demonstrando em todas as partes do Brasil. Acho que nem a pandemia e nem a polarização que tomou conta do nosso país podem ser justificativas para a gente abrir mão do sonho de que toda criança brasileira frequente a escola, seja acolhida, seja desafiada e tenha a chance de alcançar o seu melhor como ser humano. Com certeza, uma missão que vocês do Instituto levam à risca aí, né, Rodrigo? Então, agradeço demais a sua participação novamente com a gente. E, Rodrigo, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, então também na nossa página, nós indicamos o material produzido, né, a pesquisa realizada, e quando o Júlio convidou para esse bate-papo, eu fiquei muito feliz que a gente ia poder ter essa interação. Então, eu também gostaria de dizer que é uma bandeira nossa, né, dos pesquisadores dessa área, garantir que cada criança e adolescente e adulto que foi excluído ao longo da história tenha, de fato, a sua inclusão, aprendizagem e que possa potencializar o desenvolvimento humano. Que bom, Vera, foi ótimo te conhecer. Queria deixar um abraço para os amigos de Bauru. Bauru é uma cidade que eu visito há bastante tempo. A gente tem uma parceria de longa data com a Tilibra, uma coleção de produtos. Sou bastante amigo de várias famílias, enfim, criei uma história em Bauru. Fica aqui a nossa gratidão pela divulgação do Instituto nesse programa, e um abraço para você, Júlio. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo, pela participação. Professora Vera, também muito obrigado pelas suas contribuições novamente com a TV. Eu que agradeço a oportunidade da TV ser tão sensível e trazer temáticas como essas tão importantes para os ouvintes. Com certeza.
A gente fica por aqui, então, em mais uma edição do Plantão Unesp Covid-19, mas continue ligado na programação da TV Unesp. Até mais!